Bom dia. Preparados para receber do Espírito? Como nós temos falado e ensinado, tudo aquilo que nós agradecemos, nós recebemos. E nós precisamos ser gratos pela palavra de Deus. Por isso que nessa manhã, assim como o pastor Gabriel orou, eu quero declarar que o nosso espírito, ele está pronto para receber as verdades espirituais. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Não tem como nós recebermos ela de forma natural. Nós precisamos receber ela de forma espiritual. É por isso que nessa manhã, o título da palavra que nós temos é Andando no Espírito. Você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza, você agora é um ser celestial e o Espírito Santo está nos ensinando a andarmos nele, a andarmos no Espírito. Então, quando nós estamos num momento como esse, num domingo de manhã, ouvindo a palavra, nós precisamos, no nosso íntimo e com a nossa boca, declarar: Pai, eu quero receber a Tua palavra. Vamos fazer isso juntos agora? Eu vou falar e você vai repetir junto comigo. Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Por isso agora eu oro que o Teu Espírito transmita as verdades espirituais ao meu espírito, que os meus olhos estejam abertos, que os meus ouvidos estejam abertos. Eu te agradeço pela Tua palavra, por Jesus que se manifestou para que agora eu pudesse ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. É assim, nós precisamos agradecer pela palavra de Deus. Quero pedir primeiro texto, se puder colocar. Hoje estou formando uma dupla com a minha esposa ali atrás, na mídia. Vamos começar com João capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Falhou, vou lendo aqui, não tem problema. Voltou? Autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Existia um cara chamado Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele era uma autoridade entre os judeus. Quero que você imagine uma pessoa que conhecia muito da palavra de Deus. A palavra até então revelada é aquilo que nós conhecemos hoje como o Velho Testamento. Eles conheciam a lei, eles conheciam os escritos a respeito dos profetas, eles conheciam os salmos, eles tinham essa história. E esse cara, ele conhecia muito a respeito de toda essa palavra que até então tinha sido entregue a eles. Este mestre da lei, essa autoridade, vai se encontrar com Jesus à noite. E ele chega até Jesus, naquele ponto, Jesus já tinha realizado muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres. Ele já era famoso em meio ao povo. E essa autoridade chega para Jesus e fala o seguinte: Jesus, nós sabemos que você vem da parte de Deus. Quando ele fala nós, ele está se referindo aos judeus, aquelas autoridades. Está dizendo, nós sabemos que você vem da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais, ninguém pode fazer esses milagres, essas maravilhas, se não tiver vindo de Deus. E aparentemente nós olhamos esse discurso, esse diálogo de Nicodemos com Jesus e nós falamos, poxa, Nicodemos está entendendo. Mas a grande verdade é que Nicodemos não estava entendendo nada. A revelação que Nicodemos tinha de Jesus não era da palavra revelada, era daquilo que os olhos dele podiam ver. Então Nicodemos via os milagres e ele pressupunha que Jesus vinha de Deus por aquilo que os olhos dele naturais estavam vendo. Nicodemos ouvia outros judeus falando a respeito de Jesus e ele pressupunha por aquilo que ele ouvia a respeito dos milagres de Jesus, que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Mas a revelação que Nicodemos tinha de Jesus era uma revelação natural. E aí nós temos algumas pessoas, para não dizer muitas pessoas, mas nós temos um grupo de pessoas
que ouve falar dos sinais de Jesus, dos milagres de Jesus, ouve um testemunho daquilo que Jesus fez na vida de outra pessoa, e ela passa a ter uma revelação de Jesus a partir daquilo que os ouvidos naturais e os olhos naturais dela estão vendo. Isso é errado? Não, mas isso é incompleto. Isso é raso. Isso é só um vislumbre. Isso é só uma sombra. Aí Nicodemos fala isso, teoricamente parece bonito, mas como falei, não é a revelação. Olha o que Jesus responde para Nicodemos, e aí nós podemos entender isso. Olha a resposta de Jesus. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Olha que interessante, se atente àquilo que Jesus está falando. Nicodemos diz: você veio da parte de Deus, ninguém pode realizar milagres a não ser dessa magnitude, da forma como está fazendo, se não tiver vindo de Deus. Jesus olha para ele e responde uma coisa aparentemente totalmente diferente, porque de fato era. Jesus ouve aquelas palavras: nossa, ele está falando que eu vim de Deus, nossa, ele está falando que eu sou ungido, nossa, ele está falando. Nicodemos olha para ele e fala o seguinte: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está falando? Não parece uma coisa meio estranha a resposta de Jesus? Parece, mas por que parece estranho? Porque Nicodemos está falando um idioma e Jesus está falando outro idioma. Nicodemos está falando idioma natural, Jesus está falando idioma que é espiritual. São coisas distintas que estão acontecendo. Jesus não está conseguindo entender o que Nicodemos está falando, e aí Jesus começa a lançar a semente das verdades espirituais para Nicodemos. Fala: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que você está vendo não é a manifestação ainda do reino de Deus. Você precisa nascer de novo. Continuamos. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Você está vendo que Nicodemos puxa a conversa de novo para o natural? Ele não compreende o que Jesus está falando, e ele fala assim: mas espera aí, como é que é esse negócio de nascer de novo? Não pode que eu, sendo velho, volte para o ventre da minha mãe e renasça. Aí Jesus fala mais uma vez. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Você está notando que Jesus está falando a mesma coisa? Jesus está falando a mesma coisa. Jesus não entra no diálogo de Nicodemos. E Jesus não está sendo arrogante por causa disso. Mas Jesus está vendo a posição que Nicodemos tem e está tentando puxar Nicodemos para o lugar onde ele está, para que os olhos de Nicodemos fossem abertos para ele compreender verdades espirituais. Falou: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer pela água e pelo Espírito. Continuamos. Aí ele fala o seguinte, Jesus falando: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você não escuta. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Vamos segurar. Jesus continua falando: você precisa nascer da água e do Espírito. E ele fala: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está falando para Nicodemos é: eu não consigo me relacionar com você nesse lugar. Na verdade, Jesus ele se fez carne. Ele se fez carne, mas não para permanecer nesse lugar. Ele se fez carne para que nós pudéssemos nos tornar Espírito. E Jesus fala: Nicodemos, você nasceu da carne, o que nasceu da carne é carne. O que você conhece são as obras da carne. O que seus olhos podem ver, na verdade, é a revelação da carne. Mas o que é nascido do Espírito, ele se tornou outra coisa. Ele se tornou um ser espiritual. E ele fala sobre o vento. Ele fala: olha, o vento, você ouve ele, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você não consegue ter noção da direção. Por quê? Assim é todo aquele nascido do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. E aí Nicodemos usa palavras polidas, porque ele é um mestre, né? Ele usa palavras polidas e ele fala o seguinte: como é que é esse negócio? Ele fala assim: como é que funciona esse negócio? Ele está querendo dizer o seguinte: não estou entendendo nada do que você está falando, Jesus.
Nada. Nicodemos perguntou. Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Depois, na continuação do texto, você pode ler em João 3, ele vai falar ali, né? Se você não entende as coisas naturais que eu falo, você não pode entender as coisas celestiais também. Mas olha como Jesus está terminando esse diálogo. Você é mestre em Israel e não entende o que eu estou falando? E nós temos aqui um aprendizado muito importante para as nossas vidas. Se você recebeu Jesus, você tem o Espírito de Deus habitando em você. E o Espírito de Deus, ele quer revelar essas verdades espirituais. Por outro lado, nós temos a nossa alma e nós temos o nosso corpo. A nossa alma, ela foi doutrinada durante muito tempo com as verdades deste mundo, com as verdades que são naturais. É aí que você vai se pegar em alguns momentos, tendo uma verdade da palavra sendo trazida para você, mas você ao mesmo tempo, do outro lado, tem a tradição humana. Daí de repente você fala o seguinte: mas eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, que é assim. Mas a verdade da palavra está falando outra coisa. E não parece que essas verdades naturais que nós ouvimos puxam a gente? Fala, nossa, mas parece que eu estou sendo desleal. Parece que eu estou indo contra tudo aquilo que eu aprendi. Mas na verdade tem que ser assim. Porque uma vez que nós recebemos o Espírito de Deus, uma vez que nós recebemos Jesus e nós nascemos de novo, houve um rompimento completo com as coisas do passado. Um rompimento completo com as coisas deste mundo. Vamos para o próximo texto. Isso aqui, só para situar vocês, está no final do ministério de Jesus. Então Jesus já está na finaleira, quase indo, para ser entregue, ser crucificado. Jesus está com os discípulos dele, e ele diz o seguinte: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas, acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Então Jesus está com os discípulos, e você vai ver, se você ler os 4 evangelhos, existem alguns momentos em que Jesus fala sobre a morte e a ressurreição dele para os discípulos. Mas ele está aqui com os discípulos, e ele fala: olha, está chegando o momento, vamos subir para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos gentios, vão zombar dele, vão cuspir nele, vão açoitar ele, vão matar ele, mas ele ressuscitará. Tem como ser mais claro do que isso? E você vê que no início Jesus fala: vai se cumprir tudo aquilo que os profetas haviam dito? Ou seja, aquilo que eles enquanto judeus já conheciam a respeito da palavra, aquilo que os profetas já tinham profetizado, Jesus disse: vai se cumprir o que eles profetizaram. Só que Jesus explica para eles ainda, fala: o que vai se cumprir? Isso. Agora olha a sequência do texto, Lucas falando, tá? Os discípulos não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto. Tem uma versão que fala: estava oculto a eles, e não sabiam do que ele estava falando. Esse texto tem mexido comigo há algum tempo. Já tem alguns meses que o Espírito Santo tem falado comigo em cima desse texto, e eu sei que é uma palavra para a minha vida, mas eu sei que é uma palavra para a igreja também. E o Espírito Santo tem me conduzido há alguns meses a orar por discernimento. Eu tenho orado sobre discernimento sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, da minha casa, sobre a vida dos pastores dessa igreja, sobre a vida de cada um dos irmãos. Eu tenho orado, quase que todos os dias eu tenho orado sobre isso, discernimento. Porque eu creio que o Espírito Santo, ele está nos conduzindo como igreja a um novo lugar de compreensão de quem nós somos no Espírito. E aquilo que nós vamos viver em termos de sinais e de maravilhas, vai ser por nós compreendermos esse lugar, essa nossa posição em Cristo Jesus. Por isso que eu quero declarar nessa manhã, que os seus olhos,
eles estão abertos. Eu quero declarar que você não vai ter mais nada oculto, mas tudo aquilo que está oculto vai ser trazido à luz. Eu quero declarar que lá na sua família, lá no seu local de trabalho, à medida que as coisas forem acontecendo, você vai discernir no Espírito o que está por trás de cada uma dessas coisas. Você não vai responder a nada de forma natural, mas discernindo o que está acontecendo no Espírito, você vai utilizar das armas espirituais para poder declarar aquilo que Jesus Cristo já fez, que é: todo principado e toda potestade perderam o seu poder, estão debaixo dos pés de Jesus. E eu e você, por estarmos em Cristo Jesus, temos esta mesma autoridade e podemos declarar: principados e potestade, saiam deste lugar. Você vai entrar no seu local de trabalho, você vai discernir o que estão falando e você vai poder dizer não para a carne, não para o sangue, mas você vai poder dizer para o Espírito que está agindo através da vida daquela pessoa: retire-se daqui. Você vai poder dizer para o seu esposo e para a sua esposa: espírito de ansiedade, retire-se da vida do meu cônjuge. Você vai poder dizer para os seus filhos: espírito que tem influenciado eles em mentiras, retire-se da vida dos meus filhos. Os meus filhos são obedientes, os meus filhos são herança do Senhor, eles são uma bênção. Você vai poder declarar em meio à sua família: espírito de doença, retire-se desse lugar. Jesus Cristo já te derrotou, e por estar em Cristo Jesus, eu não me submeto a você, mas eu declaro: doença, vai embora, porque eu já sou saudável em Cristo Jesus. Você tem que declarar as verdades espirituais. E é por isso que eu declaro agora: espírito que tem cegado a vida dos irmãos, retire-se da vida deles. Espírito de cegueira, toda escama caia dos meus olhos, dos seus olhos, para que nós possamos ver. Para que nós possamos ver. Pega uma chave que você pode utilizar, porque Deus, Ele vai dando, né, essas chavezinhas para nós, assim como o Rômulo falou na semana passada. Como a gente está num processo de maturidade, um processo de descobrirmos quem nós somos em Deus, Deus, Ele vai dando algumas chavezinhas que nós entendemos. É como você explicar para o seu filho pequeno, né, algumas coisas que ele vem e pergunta, né, o que é proparoxítona? Daí você vai explicar para a criança o que é uma proparoxítona, o que é, enfim, ele vai falar assim: como é que Jesus está no céu, né? As nuvens seguram, elas são firmes. Eles trazem umas perguntas assim, muito estranhas, né? E nós temos que fazer o quê? Quase que explicar em parábolas para eles. Deus, Ele utiliza alguns elementos para nos ensinar também essas coisas, mas Ele quer que a gente vá amadurecendo, para que a gente não fique tendo uma conversa como criança, né? Mas Ele usa elementos. Por isso que o Rômulo falou na semana passada, que através da Bíblia ele vai falando algumas vezes: o Espírito Santo é como fogo, o Espírito Santo é como água, o Espírito Santo é como vento. Ele vai trazendo algumas analogias para que nós possamos associar com as coisas que nós conseguimos enxergar naturalmente. E eu quero te dar uma chave. Se você às vezes fala: mas porque tem aqueles momentos que a gente tem uma impartição que você fala: meu Deus, eu estava cego para isso aqui, agora os meus olhos se abriram. Só que enquanto você estava cego, você não percebia que estava cego. É ou não é? Não tem esses momentos? Vou te dar uma chave. Quando você vier para uma celebração de domingo, e você sair da celebração sem ter convicção que algo foi impartido no teu espírito, você sair daqui falando: foi legal, né, foi bacana, ouvi coisas legais e tal, mas tudo permanece igual, você não discerniu no espírito as palavras espirituais que estavam sendo compartilhadas. E aí você precisa ligar um alerta, porque o único poder que Satanás tem é de nos enganar através da mentira. Nos enganar, falando que a palavra é bonitinha. E aí nós saímos daqui falando: nossa, mas Jesus veio da parte de Deus, porque ninguém pode realizar essas coisas a não ser alguém que venha da parte de Deus. A gente fala igualzinho Nicodemos, aí parece que a gente conhece Jesus, mas na verdade Jesus transmitiu algumas verdades espirituais que a gente não pegou. Você tem que orar falando: Espírito Santo, eu não quero ter nada oculto a mim. Você tem que colocar a mão na sua cabeça e falar assim: eu estou indo lá receber, Espírito Santo, que nada esteja oculto a mim daquilo que está acontecendo. Eu não quero ser perdido aqui nesse processo, não quero estar perdido. Aí Jesus fala isso:
os discípulos não entendem nada, mas tem uma mulher, que lá em Marcos capítulo 14, se eu não me engano, a mulher chega até a casa, né? Jesus estava na casa de Simão o leproso. A mulher chega naquela casa, pega um frasco com nardo puro que ela tinha um valor altíssimo, aquele nardo. Ela pega e derrama sobre a cabeça de Jesus. Aí sabe o que os discípulos falam? Meu Deus, o que ela está fazendo? Custa caríssimo esse nardo que ela está derrubando na cabeça de Jesus. Por que ela não vendeu, não pegou o dinheiro e não deu aos pobres? Não parece bonitinho o que eles estão falando? Olha, estão preocupados de ajudar quem tem necessidade natural. Parece ou não parece bonitinho? Não se engane pelas coisas naturais. Não se engane pelas coisas naturais. Você tem que discernir. Jesus discernia. Aí Jesus falou assim, ó, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Mas na verdade vocês não estão entendendo o que ela está fazendo. Sabe por que aquela mulher derramou o nardo sobre Jesus? Quando alguém muito importante, um rei, por exemplo, morria, depois de morto, quando ele era sepultado, esse nardo era colocado sobre ele, era derramado sobre o rei. Aquela mulher fez isso antes de Jesus morrer. Por quê? Porque ela sabia que Jesus ia morrer, e ela reconhecia Jesus como sendo um rei. Então ela derruma aquele nardo. Quantas pessoas compreenderam a obra de Jesus antes dela ter acontecido? Poucas. Ela foi uma dessas pessoas. Por que os discípulos estão questionando o que ela está fazendo? Porque eles não estão entendendo o que ela está fazendo. Aí às vezes a gente questiona algumas coisas que tem alguns pastores fazendo, né? Mas a gente não entende o que está acontecendo no Espírito. A gente não entende. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do tempo, né, e falo com a Ju também, quando você não entende uma coisa que o irmão está falando, faça o mínimo que você pode fazer bem feito. Fique em silêncio. Fique em silêncio. E peça ao Espírito, Espírito, eu não entendi, mas você pode me explicar? Será que você pode me explicar isso aqui? Eu quero compreender essas verdades espirituais. Porque se você abrir a sua boca para falar contra o que foi dito, você já não consegue receber aquela verdade espiritual. Está conseguindo entender? Sabe por que os discípulos continuaram sem entender? Porque eles rejeitaram aquilo que a mulher fez. Se eles tivessem dito, Jesus, nos explica o que ela fez, talvez eles tivessem recebido. Mas eles estavam julgando aquilo que os olhos estavam vendo, mas porque os olhos espirituais não estavam abertos. Se a gente está julgando demais é porque a gente está olhando muito pelo natural. Quem olha pelo Espírito fica um pouquinho mais em silêncio e tenta discernir melhor as coisas. Vamos continuar. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, aqui assim, só para você entender, tá? Dá uma sequência de momentos que são muito próximos, cronologicamente falando na Bíblia. Jesus chega para os discípulos e pergunta, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ainda tem outros que dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Então olha só a pergunta de Jesus, quem que o povo está falando que eu sou? Quem que o povo diz que eu sou? Falou, o povo está comentando aí que você é João Batista, tem alguns que estão falando que você é Elias, é um dos profetas. Por que o povo falava isso? Porque viu os sinais e as maravilhas, reconheciam Jesus como sendo um profeta, mas eles estavam tendo a visão completa de quem Jesus era? Não, pelo amor de Deus, não viva a sua vida aqui na terra, sem conhecer Jesus, por quem Ele realmente é. Tem muita gente dizendo que conhece Jesus, não faz ideia de quem Jesus é, gente. Não perca a oportunidade de conhecer Jesus por quem Ele realmente é. Aí Jesus vira para os discípulos dele. Os caras andaram com o próprio Jesus Cristo de Nazaré por 3 anos e meio. Aí Jesus vira para eles e fala o seguinte, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O próprio Jesus já tinha contado para eles quem eles eram, algumas vezes, feito, ensinado, tudo, eles estavam ali junto com Jesus. Aí Jesus falou assim, quem vocês dizem que eu sou? Agora nota, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos
Lembra de Nicodemos? A revelação que Nicodemos tinha de Jesus era de carne, mas isso que Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o que Jesus respondeu para ele? Isso não foi revelado por carne ou sangue, isso não foi por aquilo que você viu, isso não foi por aquilo que você ouviu de outras pessoas, isso foi revelado pelo meu Pai que está nos... A gente só consegue ter a revelação hoje, nós só conseguimos ter a revelação de quem Deus é, quando nós temos essa revelação vindo do Espírito, transmitido ao nosso Espírito, fala a respeito de quem Jesus é, e nós glorificamos a Deus Pai, porque nós passamos a conhecer Deus Pai através de Jesus Cristo. Não é por carne ou sangue, por isso que nós falamos, não é por muito estudar a sua Bíblia. Rafa, você é contra estudar a Bíblia? Claro que não, nós temos uma escola teológica para isso, mas na nossa escola teológica nós oramos e falamos, Espírito Santo, obrigado porque é você quem revela as verdades espirituais para nós. Nós declaramos essas verdades uns aos outros, nós ensinamos a partir de dons que o próprio Espírito deu para o corpo. Então o Andrei tem o dom de ensinar, eu tenho o dom de ensinar, o Elias, pastor Gabriel, nós temos o dom de ensinar, o Espírito deu, mas é através do Espírito de Deus que essas verdades espirituais elas são transmitidas. Aí Pedro ganhou a estrelinha dele, Jesus falou, ó, foi revelado por Deus. Pedro estava num outro lugar, talvez uma das primeiras vezes você fala assim, Pedro está entendendo, olha a declaração espiritual que Pedro fez, uns 12 segundos depois mais ou menos, olha o que acontece. A partir daquele momento, eu pulei alguns versículos aqui, tá? A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Presta atenção. Acabei de pegar um outro texto para vocês, estou pegando mais um texto. Depois que tudo isso acontece, revelação divina de Pedro e tal, Jesus começa a falar para eles o quê? Ó gente, vou para Jerusalém, né, eu vou ser perseguido, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Pergunto, essa era a obra que Deus tinha para Jesus, sim ou não? Era a obra, era a vontade do Pai, e Jesus estava na vontade do Pai. Pedro, ao ouvir essas coisas que são espirituais, ao ouvir sobre a manifestação daquilo que Deus iria fazer em Jesus, olha a resposta dele. Então Pedro, chamando-o à parte, é mais ou menos assim, não quero que você passe vergonha, Jesus, né, porque você é o nosso rabi, mas assim, não vou falar na frente dos outros para não tirar a tua autoridade. Então, Jesus, chega mais aqui um pouquinho, que ele estava empoderado, né, Pedro fala assim, eu ouço as coisas direto do Pai, eu tenho a revelação do Pai. Aí ele já começa a achar que é ele, né? E aí ele fala assim, Jesus, chega mais, deixa eu falar uma coisa, essa história aí que você está falando de morrer, né? Ser perseguido, não vamos bem por esse lado, Jesus. Você não lembra, Jesus, que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Lembra que você tem uma obra, né? Assim como o teu pai Davi, você vai ser um grande guerreiro, você vai conquistar. Esse negócio de você falar que vai morrer não vai pegar bem, né? O pessoal não quer seguir alguém que vai morrer daqui a pouquinho, né? Não fica legal. Aí chamando a parte, Pedro começa a repreendê-lo. Você imagina, você repreendendo Jesus? Não chega mais para eu te dar, né? Uma lição aqui. Pedro começa a repreendê-lo. Nunca, Senhor, nunca. Isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos... Olha que forte isso. Primeira coisa que nós temos que aprender, e nós somos como Jesus, você precisa discernir as coisas. Aparentemente o que Pedro está falando parece uma coisa boazinha. Não quero que você sofra, não quero que você morra, fique com a gente, vamos ficar junto, é tão legal o que a gente está vivendo aqui, as tuas palavras trazem vida, você cura os enfermos,
parece bonitinho o que Pedro está falando, sim ou não? Mas Jesus discerne de onde está vindo essa voz. O pai não tinha falado que Jesus tinha que morrer? Então quando Pedro vem repreender Jesus, ele está indo contra a palavra de quem? Do próprio Deus. Nós precisamos discernir palavras que vêm bonitinhas ao nosso ouvido, mas que são contra as verdades que o pai tem declarado ao nosso respeito. E aí você tem que dizer o seguinte: para trás de mim, Satanás. Jesus não está falando com Pedro. Ele não disse para trás de mim, Pedro. Não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não é para trás de mim, Pedro. Para trás de mim, espírito que tem influenciado a vida de Pedro. A resta daqui, eu não escuto você. Você tem que aprender a rejeitar palavras de maldição que vêm sobre a tua vida. Você tem que aprender a rejeitar palavras de mentira que as pessoas lançam sobre a tua vida. Por quê? Porque não são nem as pessoas, são espíritos malignos. Não acolha essas verdades no teu coração. E ao mesmo tempo nós temos um aprendizado aqui que é, Pedro ele estava flutuando aqui, né, nesse lugar. Ele ouviu uma coisa espiritual, mas de repente ele está falando de coisas que são naturais. E aí eu quero te encorajar. Nós estamos nesse processo de maturidade. Eu percebo várias vezes, né, no meu dia a dia, nas coisinhas do dia a dia, eu percebo várias vezes, estou ali no trabalho e tal, daí de repente eu respondo de uma forma, eu falo um negócio, eu não estou nem dizendo que eu estou sendo grosseiro, ou que eu estou sendo mal educado, ou que eu falei uma mentira, não é isso que eu estou falando. Às vezes eu estou dando uma resposta normal, para uma situação normal, mas de repente o Espírito vem e fala assim, poxa, isso aqui não era dessa forma, Rafa. Não é que eu estou pecando alguma coisa assim, não, mas eu perdi a oportunidade de discernir no Espírito o que estava acontecendo. Por exemplo, a gente está esse final de semana com agora, né, sexta e sábado, por isso até que eu estou sem voz, a gente estava numa confraternização de uma das empresas que eu trabalho, né, a gente estava nessa confraternização e tem vários crentes lá nesse grupo aí, daí a gente estava um grupão grande com as famílias, não sei o que, e tem um casal de irmãos que é lá do Paraná, e daí a gente já falou várias vezes, né, sobre talvez eles virem para cá e tudo mais, e aí eles começaram, né, não, porque a gente está pensando em vir, daí começa a falar da escola das crianças, de aluguel, de apartamento, disso, daquilo, várias estratégias de como é que poderia fazer para vir. Em um momento sentei com eles no sofá e falei, vocês têm uma palavra de Deus? Não se movam sem uma palavra de Deus. Para mim, enquanto empresa, seria bom eles irem para cá, mas eu não quero pensar de forma natural, eu não quero pensar nas estratégias que humanamente são boas. Eu olhei para eles como um casal de irmãos e falei, vocês têm uma palavra? E aí comecei a falar sobre ter uma palavra. Ontem, antes de nós sairmos de lá, falei, vamos orar juntos. E a gente orou e começou a declarar, vocês são filhos de Deus, vocês não são movidos por ansiedade, vocês não são movidos pela falta, vocês não são movidos por aquilo que os olhos naturais de vocês desejam, vocês são guiados pelo Espírito de Deus. É discernir de forma espiritual. É discernir de forma espiritual. Já tiveram algumas vezes, né, uma delas, não faz tanto tempo também, a pessoa chegou, a gente estava numa festa, não vou dar muitos detalhes, mas a gente estava numa festa, e chegou uma irmã da igreja, né, e começou a falar, Rafa, porque você é uma bênção, porque você é isso, aquilo, começou a trazer vários elogios, parecia normal, mas quando você está antenado no Espírito, o Espírito ele vai dizendo, né, da onde que está vindo a informação, e o Espírito começou a falar para mim, é um espírito de manipulação que está falando através da vida dela, que é te manipular, para depois pedir uma outra coisa, para você conceder em outra coisa que ela vai falar que é uma mentira. Aí você discerne no Espírito, e aí você ouve aquilo, mas você está discernindo o que está acontecendo. Aí quando vem a mentira, você não cai, e você tem que fazer o quê? Repreender o Espírito. Rafa, você tem que falar ali na hora? Discirna isso também. Às vezes você vai falar na hora, às vezes você vai falar depois. Eu que não vou te dizer a resposta porque eu não sei, né? Mas discernir no Espírito, às vezes vai acontecer. Fala assim, tem um espírito de manipulação falando através de você, né? E você repreende aquilo. Isso é andar de forma espiritual. E eu sei que você está ouvindo essas coisas, está falando, nossa, mas como é que eu faço para viver? Nossa, mas não é pela sua força. Não é pela sua força. Só receba as verdades espirituais. Fala, Espírito Santo, eu quero viver dessa forma. Você me fez um ser celestial, eu quero viver dessa forma. Continuamos. Que o coração de vocês não se perturbe. Jesus está falando de novo sobre
a morte e a ressurreição dele e a ascensão dele, que ele iria estar com o Pai. Ele está falando com os discípulos. O coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar. Eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Olha o que Jesus falou. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Continuamos. Tomé. É bom que a Bíblia às vezes vai deixando um pouquinho ruim para cada um deles, né? Para não sobrar só para um. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Jesus tinha acabado de falar que ele sabia o caminho. Aí Tomé vai lá e faz o quê? Discorda de Jesus. Discorda de Jesus. Nós não sabemos para onde você vai. Jesus já não tinha falado várias vezes que ele ia estar com o Pai? Mas eles não tinham guardado aquilo no coração deles. Não é que eles tinham amnésia, tá? Não era essa questão. É que eles não tinham guardado a palavra revelada, eles não tinham compreendido. Jesus não sabe para onde você vai. Como que a gente vai saber o caminho? Aí Jesus fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí tem toda a história que eu não vou explicar para vocês do significado de caminho, verdade e a vida. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Aí parece de novo confuso o que Jesus está falando. Que ele fala: se vocês tivessem me conhecido, vocês teriam conhecido o Pai. Que a palavra diz que o Filho é o resplendor, a imagem exata do ser de Deus, do Pai. Jesus veio para revelar o Pai. E aí Jesus falou: se vocês tivessem me conhecido, vocês teriam conhecido o Pai. Mas ele fala assim: mas agora, volta o texto, mas agora, desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. É tipo assim, vocês não conhecem, mas vocês estão conhecendo. Está entendendo? Vocês não têm a visão completa, mas vocês estão no caminho de conhecer. Por que Jesus está falando vocês estão conhecendo? Porque Jesus estava com eles. Jesus estava se revelando a eles ainda. Então eles estavam nesse processo de conhecer Jesus. Aí Felipe disse, aí vem o próximo agora, né? É Tomé, daí aquele que não deu certo, aí vem Felipe. Não, deixa eu ajudar aqui. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Não é possível, cara, não é possível. Não sou só eu que estou lendo esse negócio aqui, não é? A gente fica louco, não é? Jesus tinha acabado de falar que ele revelava o Pai. Falou: se vocês me conhecerem, vocês conhecem o Pai. Aí Felipe chega, toda a vida ele está revelando o Pai, falando o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. Aí vem Felipe e fala assim: Senhor, revela-nos o Pai, isso basta. Aí Jesus, né, podia ter falado assim: você está de brincadeira comigo, né, Felipe? E a gente já não fica indignado com isso? Mas será que a gente não faz de vez em quando uma dessas? Aí você fez uma oração, pediu um negócio, aí aconteceu, e aí você continua orando como se não tivesse acontecido. Rafa, como assim? Não, Deus fez uma obra lá já, em você já executou, está tudo feito, você continua pedindo a mesma coisa. Rafa, mas como assim? Pai, perdoa os meus pecados, eu tenho falhado, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas ele já não fez? Ele já fez, sim ou não? Por que a gente está falando isso? Por que a gente está falando revela-nos o Pai se ele já revelou o Pai? Pai, me traz saúde. Me traz saúde. Como assim me traz saúde? Ele já nos deu a saúde? Por que você está pedindo uma coisa que ele já deu? A gente não aprende a falar a linguagem espiritual. A linguagem espiritual é: obrigado, Pai, porque você já me deu. Você está entendendo? Ah, Rafa, mas daí Deus não ouve se eu não orar da forma correta? É que é um processo de maturidade. Quando você é bebezinho, você fala todo errado, o Pai te entende. Você está falando, você entendeu, você vai lá e dá água para ele. Mas o desejo de Deus é que você seja um adulto e fala: eu quero água, né? O maior desejo não é nem eu quero água, é vai lá e pega a água, que a água já foi dada. É ou não é? É para isso que a igreja está aqui,
para que nós sejamos edificados, para que nós possamos crescer até chegarmos à estatura do varão perfeito, a plenitude de Cristo. Não queira ser bebê para sempre. Você foi chamado para viver a ruiostesia de Deus. Você foi adotado como um filho maduro. Você é um filho maduro. Viva como tal. Vivamos como tal. Mas o filho maduro, ele vai ouvindo as coisas que são espirituais. Ele vai discernindo essas coisas. E quando nós entramos nesse lugar que é Cristo, e nós permanecemos, assim como Paulo fala, alicerçados, fundamentados, enraizados, nós estamos nesse lugar, aí o nosso comportamento ele muda. Você não muda o comportamento para viver essas coisas, você vive essa verdade espiritual que já foi feita a seu favor, e o seu comportamento ele muda. Daí você ouve o negócio e quer matar, né, a pessoa ali, você quer esganar ela, mas você não faz. Por quê? Porque você discerniu no Espírito o que é. Daí você tem uma paz no teu coração. É por isso que eu estou falando que é legal nós estarmos vivendo esse processo. Porque a gente escorrega. Quantas vezes, né, a pessoa fez um negócio lá, né, no trabalho é o lugar, né, bonzinho para isso. A pessoa fez um negócio tal que te machucou. Aí você tem uma escolha, ficar com aquele machucado lá, ressentido. Mas se você discerne no Espírito o que aconteceu, você fica ressentido? Não. Não fica, gente, porque você está discernindo que é um negócio espiritual que está acontecendo. Daí você permanece igual. Daí as pessoas começam assim, mas como? Porque você não entende o que eu estou vivendo. Porque as coisas espirituais só podem ser discernidas por quem é espiritual. Espiritual. Vamos continuar. Mostra-nos o Pai. Daí Jesus fala: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Próximo. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive em vocês, e estará em vocês. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês conhecem. De quem que ele está falando? O Espírito Santo. Não negligencie o fato que o Espírito Santo habita em você, ele está com você. Aí olha o que ele fala. Lembra que ele falou que estava preparando morada, para o coração deles não se perturbar? Porque Jesus estava preparando eles para a saída dele. Ele falou: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Só que o que ia acontecer quando ele fosse para o Pai? Ele sabia que naturalmente os discípulos iam começar a se sentir meio que órfãos. Nossa, agora a gente está sozinho. A gente está sozinho. Aí olha o que ele falou: não os deixarei o quê? Órfãos. Não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos. Sabe qual é uma das primeiras síndromes que o pecado original lá em Adão causou na natureza antiga que nós tínhamos? O sentimento de que Deus está distante, a sensação de que Deus está longe, de que Deus vive em um outro lugar, e que às vezes quando eu estou aqui e estou cantando algumas músicas, e se eu fui bem no meu comportamento durante a semana, daí ele vem, daí ele derrama a Shekinah dele, daí eu sinto a presença de Deus. Isso é muito raso. A presença de Deus não é para você ser sentida, é para você de fato compreender que ela está em você, ela permanece em você, é no seu espírito que você tem que experimentar ela. A alma é uma consequência, mas no espírito você tem que receber. E aí fica essa mentira: ah, Deus está distante. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Aí quando nós erramos, eu acho que Deus se afastou um pouquinho de mim, eu não estou conseguindo sentir. Mentira. Nesse momento que essa mentira de Satanás vier até você, declara a verdade da palavra de Deus. Obrigado, Pai, porque você é Deus Emanuel, você é Deus presente. Obrigado, Pai, porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E obrigado, Pai, porque por ter recebido Cristo Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em mim. Aonde eu ando, o Espírito está comigo. Tudo aquilo que eu faço, o Espírito está comigo. E aí você ora e fala: Espírito Santo, me ajuda a ter consciência de que você está comigo.
Espírito Santo, me ajuda a ter consciência que você fala através de mim, de que você me guia naquilo que é verdade. Me ajuda a ter consciência, Espírito Santo, que eu sou uma bênção por estar em Cristo Jesus. Me ajuda, Espírito Santo, a permanecer nesse lugar. Pronto, está desenvolvendo o quê? Um relacionamento com o Espírito Santo. Mas às vezes o Espírito está com a gente, e daí eu quero descobrir com a outra pessoa aquilo que eu devo fazer. Ah, Rafa, mas na multidão de conselheiros e sabedoria. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir conselhos, mas não peça conselho negligenciando o Espírito Santo, como se ele não tivesse em você, como se o outro tivesse o Espírito e você não. Ele quer te revelar. Abra sua Bíblia e não diga mais que você não entende aquilo que você está lendo. Abra sua Bíblia e diga: Espírito Santo, me ajuda a compreender essas verdades espirituais. As revelações que mais edificaram minha vida não foram aquelas que eu aprendi nos livros de teologia, foram aquelas que o Espírito revelou para mim, porque essa é uma das funções do Espírito. Poxa, eu quero aproveitar e eu quero aprender com o Espírito Santo. Vamos continuar. Não deixarei vocês órfãos. Não deixarei vocês órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo em vocês, vocês também viverão. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Jesus estava aqui. Depois ele ascendeu aos céus. O mundo consegue ver Jesus hoje? O mundo consegue ver Jesus hoje, gente? Não consegue. Você consegue sim ou não? Sim, porque está enxergando de forma espiritual. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Vou rapidão para terminar os textos. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Uma criança, quando ela está com os pais, ela não tem medo. Você concorda comigo? Ela não tem medo. Ela descansa. Quem já tem ou teve criança pequena, passou pelo processo da criança dormir sozinha no quarto, do escuro, né? Toda aquela coisa ali. E você sabe que o filho pode não estar te vendo, mas se ele sabe que você está lá na casa, ele já fica tranquilo. Ele já tem essa consciência. Jesus está ensinando tudo isso para os discípulos e falando essas coisas para dizer o seguinte: tenham consciência que eu estou com vocês. Se nós temos consciência que o Espírito Santo está em nós, o que acontece? Eu vou viver no medo? Não. O Espírito não está com medo, eu também não estou. Se eu tenho consciência que o Espírito está comigo, eu vou ficar ansioso, preocupado e não dormir à noite? Com medo da falta, com medo da escassez? Eu vou viver dessa forma? Não vou viver dessa forma. O Senhor é meu pastor, e eu não tenho falta de nada. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me a águas tranquilas. Guia-me na vereda da sua justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e não temerei mal, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não é a vara e o cajado. Nunca foi sobre a vara e o cajado. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Comigo. Eu estou falando e no meu espírito, só tem uma oração no meu espírito. Que nós possamos entender isso, que no nosso espírito nós possamos entender. Porque quanto mais nós compreendermos no nosso espírito essa verdade espiritual, nossa vida ela tem uma mudança completa. Você já é uma nova natureza, mas você vai viver de acordo com essa nova natureza. O Senhor está comigo, eu não preciso temer mal algum. Obrigado, Pai. Aconteceu tal coisa, eu não me preocupo, o Senhor está comigo. Agora tem essa doença, eu não me preocupo, o Senhor está comigo. Não tenho dinheiro para... Eu não me preocupo, o Senhor está comigo. As coisas lá no trabalho, eu não me preocupo, o Senhor está
comigo. A gente fica olhando para o pasto verdejante, é legal, né? As águas tranquilas é legal, mas não tem nada melhor do que dizer: o Senhor está comigo, Ele está em mim, como Jesus disse, e eu estou. Você está nele, você está nele. Esqueça o que você ouviu na sua infância, na sua adolescência, esqueça as mentiras que você ouviu. Você está nele, você tem um bom Pai, você tem um Espírito que te guia a toda a verdade. Vamos para os últimos textos. Já não os chamo servos, olha só, tinha um tempo que eles eram. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor... Cara, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Comportamento de servo. Você não é mais escravo, você não é, mas você pode se comportar como? Rejeite, eu não quero me comportar como escravo. Eu falo: Deus, não me deixa me comportar como escravo. Eu não sou teu escravo, eu sou teu filho amado, sou teu filho maduro. Já não chamo mais vocês de servo. Servo não sabe o que o Senhor faz. Servo não sabe. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar, agradecendo. Eu quero fazer algo diferente nessa manhã, de forma muito livre, tá? Muito tranquilo. Nós temos orado na quarta-feira, como falei, nós temos declarado sobre discernimento, sobre esses olhos espirituais abertos para nós enxergarmos o mundo espiritual, compreendermos as coisas espirituais. E eu gostaria de convidar, se você quer que nós possamos orar juntos, você quer estar falando assim: eu quero ter os meus olhos abertos, eu quero amadurecer mais, eu quero compreender quem eu sou como filho de fato, viver essas verdades espirituais no meio da minha família, lá no meu trabalho, eu quero viver isso. Se você quer fazer essa oração, quero te convidar a vir aqui à frente, e nós, como pastores, vamos orar por você. Pode vir até aqui à frente, para nós orarmos. Quero chamar os pastores que estiverem disponíveis para vir aqui. Vamos orar por cada uma das pessoas. Pode ficar virado de frente para cá, por gentileza.